Esta noite no Ukraine Today. Ataques ucranianos. As forças de defesa da Ucrânia atingiram vários alvos russos dentro da Rússia e nos territórios ucranianos ocupados por depósitos de munição. Eles usaram míssil Flamino e outras armas de fabricação ucraniana. Intenções russas. O propagandista do Kremlin, Solovyov, incita a destruição de cidades ucranianas e a explosão da barragem de Kiev. A Polônia pode ser a próxima. O país está aumentando seu orçamento de defesa. O ministro Sikorski afirma que a Ucrânia está pronta para lutar por mais 3 anos. Investigação de corrupção na Ucrânia. O ministro da Justiça e o ministro da Energia já perderam seus cargos. Tudo isso e muito mais agora mesmo. Olá, meu nome é Volodymyr Robchuk. Esse é o Ukraine Today. Por favor, inscreva-se, deixe seu like e vão para as notícias. Vamos começar com os ataques ucranianos. Na noite passada, as forças de defesa da Ucrânia atingiram vários alvos russos dentro da Rússia e em territórios ucranianos temporariamente ocupados. Eles usaram armas de fabricação ucraniana, incluindo o míssil Flamengo. Na Crimeia, houve ataques a um depósito de óleo, uma área de estacionamento de helicópteros, depósitos de drones e uma estação de radar. Em Zaporizhia, uma base de petróleo e um posto de comando avançado foram destruídos. E sim, o ataque ucraniano atingiu profundamente o território russo. A extensão dos danos ainda está sendo confirmada. Algo me diz que essa não será a última onda desse tipo de ataque. Seguir os mais novos e mais eficazes mísseis e drones ucranianos. Artilharia autopropulsada, morteiros, drones, guerra eletrônica, projéteis, munição, sistema de comunicação, defesa aérea, mísseis. A Ucrânia está aumentando ativamente a produção de seus próprios equipamentos militares e munições. A produção está se tornando cada vez mais precisa, em grande escala e tecnologicamente avançada. Durante esta guerra, a Ucrânia já chegou ao ponto em que quase 60% das armas que temos, as armas que nossos soldados usam, são de fabricação ucraniana. E são armas poderosas, com muitos recursos avançados. Isso já não é mais apenas uma indústria local. A Ucrânia está construindo seu próprio escudo tecnológico militar, uma rede de linhas de produção, campos de testes e unidades de combate que transformam ideias em armamentos. E nossos especialistas imediatamente testam essas ideias em condições reais. O lado ucraniano está ampliando exatamente aqueles sistemas de ataque com alcance superior a 1.000 quilômetros. Vamos começar pelos drones, essas pequenas, mas decisivas peças de tecnologia que, da noite para o dia, mudaram as regras da guerra. A família FT de plataformas de ataque e outros modelos ucranianos são produzidos segundo o princípio rápido, barato e eficaz. A vantagem deles está na simplicidade do design, na velocidade de produção e na relevância das táticas. Eles possibilitam ataques de precisão, desestabilizam a logística inimiga e mantêm as posições hostis sob pressão, longe da linha de frente. Em 2024, cerca de 1 milhão de unidades foram contratadas e, em 2025, a produção aumentou para 30 mil drones FPV por mês. Vale ressaltar que essa quantidade, ou seja, a produção anual de cerca de 4 milhões de drones FPV, é um número recorde, mesmo levando em conta as capacidades dos complexos militar-industriais de todos os países da OTAN juntos. Em outras palavras, neste momento específico, a indústria de defesa ucraniana está produzindo um número absolutamente sem precedentes de veículos aéreos não tripulados, também conhecidos como drones. Para comparação, o exército dos Estados Unidos adiciona aproximadamente até 100 mil veículos aéreos não tripulados ao seu arsenal a cada ano. Mais uma vez, quero enfatizar que a indústria de defesa ucraniana produz até 4 milhões de drones. A fórmula tecnológica de produção é simples. Fuselagens compostas, asas impressas em 3D, componentes de baixo custo e soluções de navegação de código aberto. Tudo isso possibilita a produção de plataformas funcionais em lotes. Mas não dá para economizar na eletrônica. Os sistemas de navegação e guiamento tornam os drones resistentes à guerra eletrônica russa. Caso contrário, ondas massivas de lançamentos não conseguirão romper as defesas densas do inimigo, ao mesmo tempo que os drones, uma direção estratégica também está sendo desenvolvida. Aqui, os principais protagonistas são dos mísseis e sistemas de mísseis que atingem a retaguarda do inimigo, privando-o de combustível, depósitos e centros de comando. O Neptune é um sistema de mísseis costeiros antinavio produzido nacionalmente e fortaleceu a segurança das fronteiras marítimas e deu a Kiev as ferramentas para impactar a logística do inimigo no Mar Negro.
Existe um caso absolutamente inédito na história mundial em que a Ucrânia, como um país que basicamente não possui marinha, conseguiu infligir danos graves e significativos à Federação Russa ao destruir, em determinado momento, cerca de 35% dos navios da frota do Mar Negro. Segundo o lado britânico, a atividade naval da Federação Russa na Bacia do Mar Negro caiu para um nível historicamente baixo como resultado do uso de drones de ataque e, consequentemente, de drones navais. Outro marco importante é o míssil de cruzeiro SPV-5 Flamingo. Esse é um desenvolvimento totalmente ucraniano, com alcance declarado de até 3.000 quilômetros. Para comparação, o lendário Tomahawk americano tem um alcance de ataque de 1.600 quilômetros. A ogiva do Tomahawk é de cerca de 500 kg, enquanto a ogiva do Flamingo é de aproximadamente 1.150 kg. O uso mais recente documentado do drone Flamingo foi um ataque que teve como alvo o terminal de petróleo localizado na cidade portuária russa de Tuapse. Além disso, os próprios canais russos nas redes sociais confirmaram que o lado ucraniano foi responsável por usar essas armas específicas no ataque. Ao combinar pequenos drones e grandes mísseis de cruzeiro, a Ucrânia ganha tanto em escala quanto em estratégia. Os drones mantêm o inimigo em alerta, os mísseis atingem alvos críticos e juntos isso mina seriamente a capacidade do inimigo de travar uma guerra prolongada. Mas a indústria de defesa ucraniana não se resume apenas a sistemas de pequeno e grande porte, mas também a desenvolvimentos consagrados pelo tempo, como o Bogdan, o Stugna e outros sistemas de artilharia e antitanque que proporcionam mobilidade, poder de fogo, resiliência e operam dentro de uma rede de ataque unificada, reconhecimento por drones, ajuste de artilharia, ataque de mísseis de precisão. E assim o ciclo se repete, 40%. Grande parte do orçamento russo depende da receita proveniente da venda de petróleo e derivados. E, consequentemente, levando em conta esse setor formador de orçamento do país ocupante, são feitos ajustes nas ações do lado ucraniano, ou seja, o uso de drones de ataque e meios de destruição. Estamos falando dos sistemas Flamingo e Neptune, no contexto de neutralizar o complexo de refino de petróleo da Federação Russa. Segundo a avaliação do lado russo, as perdas resultantes do ataque ucraniano ao complexo de refino de petróleo da Federação Russa são estimadas em cerca de 100 bilhões de dólares. As capacidades de produção da Ucrânia já estão se expandindo além de suas fronteiras. De acordo com acordos e projetos conjuntos, empresas ucranianas estão localizando montagem e produção em série em países europeus. Se antes do início da guerra em grande escala a indústria de defesa ucraniana estava atrasada, então em 2024 os volumes de produção chegaram a cerca de 9 bilhões de dólares e em 2025 cresceram para 35 bilhões. Os planos para 2026 incluem escalar para 60 bilhões de dólares. E isso é só o começo. Agora, vamos para a cidade russa de Oryol. Lá foi barulhento durante a noite. Drones ucranianos atingiram vários alvos, mas o pior é que as defesas aéreas russas abriram fogo bem acima do bairro residencial. Como você pode imaginar, os destroços caíram direto nos quintais das pessoas. Nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu pelo menos 1.180 soldados mortos ou feridos. Isso eleva o número total de perdas russas desde o início da invasão para 1.155.360. As forças ucranianas também destruíram 2 tanques russos, 11 veículos blindados, 9 sistemas de artilharia e dezenas de outros equipamentos inimigos. E agora, mais informações sobre o que está acontecendo nas linhas de frente e ao redor delas. Tropas russas em estilo Mad Max estão invadindo a cidade ucraniana destruída de Pokrovsk. Esse foi o título de uma matéria da Reuters sobre a situação ao redor dessa cidade no Donbass. Moscou afirma que capturar Pokrovsk, que a mídia russa chama de porta de entrada para Donetsk, permitirá avançar ao norte, em direção às 2 maiores cidades controladas pela Ucrânia restantes na região de Donetsk, Kramatorsk e Sloviansk. A Rússia está tentando tomar Pokrovsk há mais de um ano. No início, houve tentativas de cercar a cidade e cortar sua logística para ameaçar as linhas de suprimento. Agora, a tática é a infiltração e o acúmulo de pequenos grupos dentro da cidade. Mas o tempo passa e a cidade ainda resiste.
De acordo com as decisões de Putin, Pokrovsk e Mirnohard deveriam ter sido tomadas em algum momento no final do ano passado, provavelmente em dezembro de 2024. Bem, agora já se passou um ano e elas ainda não foram tomadas. Embora a situação lá seja muito séria. No comando das tropas de assalto aerotransportadas, observam que o ocupante está tentando se infiltrar na cidade em pequenos grupos usando a neblina. O exército russo vem usando táticas de infiltração há mais de uma semana. Recentemente, os russos intensificaram seus esforços para infiltrar Pokrovsk usando veículos leves pelos arredores do sul. Para isso, o inimigo tem aproveitado as condições climáticas desfavoráveis, especialmente a neblina densa. Isso reduz a eficácia do nosso reconhecimento aéreo e nossa capacidade de atacar em áreas abertas. Atualmente, há mais de 300 russos na cidade. O objetivo deles continua o mesmo, alcançar as fronteiras ao norte de Pokrovsk e, em seguida, tenta cercar a aglomeração. 7º Corpo de Assalto Aéreo. Segundo a inteligência ucraniana, os prazos mais recentes para a captura de Pokrovsk estão marcados para 15 de dezembro e para Kupiansk até o final do ano. O inimigo está testando as defesas ucranianas ao longo de quase toda a linha de frente para encontrar pontos para novas ofensivas. Agora, isso diz respeito à direção de Zaporizhia. A Rússia também intensificou sua atividade na direção de Novopavlivka. Neste setor, o inimigo avançou nos últimos meses e agora está tentando esticar nossa linha defensiva ao longo da frente. Avançando não só na direção de Pokrovsk, perto de Pokrovsk e Mirnograd, mas também tentando expandir as ações ofensivas para as regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Na direção de Zaporizhia, usando a neblina como cobertura, o exército ocupante capturou 3 povoados. Isso foi declarado pelo comandante-em-chefe Sersky. A situação piorou significativamente nas direções de Oleksandrivka e Ruliaipol, onde o inimigo, aproveitando a superioridade numérica em pessoal e equipamentos durante combates intensos, avançou e capturou 3 povoados. Oleksandr Sersky, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores ucranianos foram obrigados a se retirar de Rivnopilha, na região de Zaporozhye, para posições mais vantajosas, a fim de salvar o maior número possível de vidas de seus soldados. O inimigo, em suas tentativas de avançar, está sofrendo perdas enormes, e só no último dia, as Forças Armadas ucranianas eliminaram 58 soldados russos nessa direção, com cerca de mais 30 feridos. Como resultado de um ataque de fogo abrangente contra as nossas posições na área de Rivnopilha e para preservar a vida do pessoal, as unidades ucranianas se deslocaram para linhas mais vantajosas. O avanço do inimigo foi interrompido, as ações para bloquear e atacar o inimigo de forma abrangente continuam em andamento. Combates intensos também continuam em outros setores ao longo da linha de contato nessas direções. As forças de defesa do sul da Ucrânia, com 500 a 600 bombardeios, usando 2.000 munições, como resultado desse poder de fogo, todas as posições, abrigos e fortificações em alguns assentamentos foram praticamente destruídos e demolidos. O inimigo agora está tentando trazer grupos de consolidação, mas as forças de defesa estão atacando e impedindo que eles se estabeleçam nesses assentamentos. As Forças Armadas da Ucrânia continuam infligindo perdas ao inimigo em pessoal e equipamentos, enquanto destroem seu potencial ofensivo nas áreas de retaguarda. Uma parede de drones para combater Shaeds e bombas guiadas será implantada na Ucrânia em apenas algumas semanas, segundo o Business Insider. O sistema usará pequenos drones guiados por inteligência artificial. Após o radar detectar alvos aéreos se aproximando, os drones são lançados a partir de plataformas terrestres e formam uma cortina protetora densa. Em breve veremos quão eficaz será esse sistema. E, infelizmente, nosso vizinho furioso continua bombardeando cidades e vilarejos ucranianos pacíficos todos os dias. E as intenções da Rússia mais uma vez estão claras. O propagandista do Kremlin, Vladimir Solovyov, disse abertamente que as cidades ucranianas devem ser destruídas. Precisamos destruir as pontes sobre o Dnipro, a represa de Kiev deve ser explodida, a cidade deve ser inundada, Kharkiv deve ser destruída, Mykolaiv, Odessa, Sumy apagadas da face da terra, assim como Dnipropetrovsk e outras cidades. Avisamos primeiro, se não entenderem, nós cumprimos.
Agora, se acha que isso é só uma opinião pessoal do Solovyov ou é a linha oficial do Kremlin? Bom, eu diria que a segunda opção parece mais realista. E claramente, Putin não está desistindo dos seus planos de ocupar a Ucrânia. Programa mínimo: controle total sobre 7 regiões, incluindo Odessa e Mykolaiv. Mais sobre o que esse plano inclui e como Putin está tentando torná-lo realidade a seguir. Além das regiões que já ocuparam, os russos querem tomar as regiões de Kharkiv, Mykolaiv e Odessa da Ucrânia. E 2026 pode se tornar um ano decisivo, segundo analistas da Foreign Affairs. Vladimir Putin vai perseguir seu objetivo em 3 etapas. Se a Rússia mantiver as 4 regiões que já anexou e acrescentar Kharkiv, Mykolaiv e Odessa, isso cortaria efetivamente a Ucrânia do Mar Negro. Nessas condições, o Kremlin vai buscar um cessar-fogo, acreditando que pode passar para a segunda fase, usando pressão econômica e guerra política, apoiadas pela ameaça de uma nova invasão para impor controle sobre Kiev. Na terceira etapa, a Rússia planeja absorver a Ucrânia e trazê-la para sua órbita, semelhante ao que aconteceu com Belarus. Sinceramente, depois de ler essa previsão, imediatamente me lembrei das palavras do Medinsky, que ele disse em uma das reuniões com os delegados ucranianos, com os representantes da Ucrânia, que aquele senhor disse que vocês poderiam perder mais 3 regiões. Aparentemente, esses sentimentos e esses planos realmente existem no Kremlin. Isso é importante porque hoje, como Jack Watling escreve novamente, o Ocidente, principalmente incluindo a Europa, sem falar nos Estados Unidos, está focado principalmente na questão das garantias de segurança para a Ucrânia, em questões relacionadas à zona desmilitarizada. O envio de tropas em território ucraniano, forças de paz em território ucraniano e assim por diante. A questão territorial está sendo discutida, ou seja, várias opções para dividir essas 3 regiões, quero dizer Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Na verdade, segundo o autor, isso serve para desviar a atenção, desviando recursos valiosos. E, no fim das contas, distorce a compreensão do que realmente vai acontecer na linha de frente no próximo ano, pelo menos. A questão principal é que o presidente Putin, como já mencionei anteriormente, realmente não está pronto de forma alguma para aceitar ou considerar qualquer tipo de cessar-fogo, pelo menos até que não apenas. Aquelas regiões que já estão parcialmente ocupadas, mas também 3 novas regiões estejam ocupadas. A indecisão da Europa, o flerte de Donald Trump com o Kremlin e o foco na China, tudo isso só encoraja o ditador russo. Embora as coisas não estejam fáceis para a Rússia, ela está se mantendo firme. Segundo as previsões dos analistas, será necessário um conjunto de medidas para derrubar esse colosso com pés de barro. Um golpe doloroso na frota fantasma, na indústria petrolífera do país agressor, além de mais armas e treinamento aprimorado para os recrutas ucranianos. Ao mesmo tempo, analistas observam que um dos principais problemas da Ucrânia hoje é o número insuficiente de infantaria. O problema não é tanto tirar pessoas da rua, mas sim melhorar a qualidade e as capacidades do treinamento e integrar a infantaria ucraniana às brigadas de combate. Hoje, há mais pessoas servindo no exército ucraniano do que em qualquer outro momento da guerra. Mas os militares não conseguem preparar seu pessoal para realizar tarefas na linha de frente. Para resolver isso, para enfrentar esse problema crescente, o novo corpo de exército da Ucrânia precisará estabelecer rotações de brigadas e permitir que unidades mais fortes ajudem a treinar as menos preparadas. Analistas ucranianos há muito dizem que uma das razões para o sucesso dos russos perto de Pokrovsk é o número insuficiente de infantaria. Em algumas posições, sob condições incrivelmente difíceis, com ataques e bombardeios constantes do inimigo, os soldados precisam permanecer por 100 dias ou mais. Embora recentemente o foco tenha sido em Pokrovsk e Kupiansk, a zona cinzenta está se expandindo rapidamente nas direções de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. A ameaça de ocupação paira sobre Hulia e Poli. Ao norte, uma armada russa bastante formidável e imponente avança de forma constante. E, de modo geral, se medidas realmente sérias e decisivas não forem tomadas prontamente e se as estruturas defensivas, as fortificações e barreiras de proteção ao redor, bem, na verdade de toda a área fortificada e do perímetro defensivo de Hulia-Poli, que é importante ressaltar, não se trata apenas do assentamento em si, mas também inclui as regiões vizinhas e áreas periféricas. Mostrar.
Se estas estiverem realmente bem construídas, então existe uma certa chance de que os planos dos generais russos não se concretizem. Mas, caso contrário, a história de Fulidar, Avdiivka, Bakhmut e, infelizmente, Pokrovsk pode se repetir. Mas, novamente, isso está um pouco relacionado. Esses eventos que estão acontecendo lá têm certa relação com o artigo que discutimos. Afinal, ele fala sobre a ocupação da região de Zaporíjia e a tomada de Zaporíjia pelas forças russas. Isso é considerado um dos objetivos estratégicos da próxima campanha, a campanha do ano que vem. E, de fato, Ruliapoli é certamente um dos pontos mais importantes, eu diria que é realmente um ponto-chave no sistema defensivo da região de Zaporíjia, no sistema defensivo da região de Zaporíjia como um todo. Se a situação lá se desenvolver de acordo com o cenário ruim, bem, então os russos poderão estabelecer uma espécie de cabeça de ponte já nas próximas semanas para avançar com sua ofensiva no ano que vem. Os analistas britânicos observam que este inverno pode ser decisivo. De muitas maneiras, o sucesso dos russos também vai depender do ânimo dos ucranianos. A Ucrânia está lutando pela liberdade. Apoie o jornalismo independente ucraniano para que possamos continuar contando a verdade sobre a guerra da Rússia. Clique no link na descrição para se tornar nosso patrocinador. E agora é o momento perfeito para se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e compartilhar este vídeo. Por favor, faz isso agora mesmo. Obrigado e glória à Ucrânia! Os Estados Unidos continuam incentivando a Rússia a buscar diplomacia e dialogar diretamente com a Ucrânia por uma paz duradoura e estável. Foi isso que o secretário de Estado dos Estados, Marco Rubio, escreveu no X, após se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiha. Sybiha pediu ao Zewa que aumentem o custo da guerra para Putin, a fim de forçar a Rússia a parar. A reunião aconteceu na cúpula do G7 no Canadá, onde o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia compartilhou novas atualizações do campo de batalha com seu homólogo americano. Se Putin conquistar a Ucrânia, seremos os próximos. Essas são as palavras do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski. Ele diz que é exatamente por isso que a Polônia está aumentando seus gastos com defesa. Achamos que, se Putin conseguisse conquistar a Ucrânia, nós seríamos os próximos. E isso já aconteceu antes. Por isso temos investido sólidos 2% do PIB em defesa há 20 anos, e agora estamos gastando 4,7% do PIB. E o público está de acordo com isso. Eles entendem isso e aceitam. É engraçado quando meu colega, o ministro das Finanças, vai às reuniões com seus equivalentes e eles perguntam: como vocês conseguem ter um orçamento tão grande? E ele diz: bom, eu seria massacrado se não fizesse isso. Sabe, a gente prefere comer capinha voltar a ser uma colônia russa. Sikorski também diz que a Ucrânia está pronta para lutar por mais 3 anos. E ele duvida que Putin consiga aguentar tanto tempo. Enquanto isso, Rússia e Cazaquistão assinaram uma declaração de parceria estratégica abrangente e aliança. O líder cazaque Kassym-Jomart Tokayev chamou isso de histórico, dizendo que reflete confiança e novas perspectivas de cooperação. Mas seja honesta, uma declaração significa apenas que eles disseram algo, não que eles realmente o farão. Como costumamos dizer, prometer casar e casar são duas coisas muito diferentes. Para Putin, tudo se resume à imagem, demonstrando que ele ainda consegue assinar contratos com líderes que o mundo considera sensatos. Para o Tokayev, provavelmente é uma questão de dinheiro. A Rússia está disposta a pagar bem por ajuda para contornar as sanções. Restrições secundárias funcionam seletivamente. Portanto, ainda há tempo para obter lucro em Moscou. E, finalmente, uma investigação de corrupção que está ganhando força na Ucrânia. Ela envolve a alta administração da Energoatom, a empresa nacional de energia nuclear, e vários ministros do governo. Eles são suspeitos de receber pagamentos ilegais de contratados da Energoatom. O governo já suspendeu vários altos funcionários, incluindo o ministro da Justiça Herman Halushchenko e a ministra da Energia Svetlana Hrinchuk. Deve haver absoluta limpeza no setor de energia, em todos os processos, absolutamente. E eu apoio toda a investigação feita pelos órgãos de segurança e de combate à corrupção. Nós os apoiamos. Essa é uma posição muito clara e igual para todos, sem esquemas.
E é bom que o gabinete de ministros da Ucrânia vá dar total apoio à investigação e a todas as ações processuais e judiciais. Haverá uma limpeza e uma reestruturação na gestão da Energoatom. Estamos acompanhando a situação de perto. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Força a todos os defensores ucranianos e glória à Ucrânia! Por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e até a próxima!